aqui para falar sobre um assunto super importante. Nós vamos falar a respeito da importância de um bom processo de seleção e desenvolvimento de pessoas, principalmente aí hoje, né, vamos falar focados na construção civil. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre a importância de um bom processo seletivo, vamos falar sobre os perfis comportamentais, vamos falar sobre os passos aí de um bom processo seletivo, né? Como fazer esse processo, a importância de um plano de desenvolvimento individual e o que é esse plano de desenvolvimento individual. Então, hoje eu vou ter uma convidada super especial aqui comigo, vai ser a Raquel Zampier. Ela é coaching, ela trabalha com desenvolvimento de pessoas, ela trabalha com gestão de pessoas e ela tem mais de 25 anos aí de experiência nessa área e vai ser um papo muito legal. Aí, acho que deu. Boa noite, Boa Raquel! noite, como vai? Bom, bem, tudo Tudo bem? ótimo, muito Tudo feliz bem, de e estar aqui você? com você hoje. Pois é, muito bom, Legal, muito bom. legal. Raquel, por favor, se apresente para o pessoal aí, né? Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. A gente tem um cliente em comum aí, né? Isso, E isso. a gente tem um resultado muito bacana, um trabalho bem legal. Então, acho que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo aqui. Então, por favor, se apresente aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, tá bom. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Estou um pouquinho rouca, gente, um pouquinho de dor de garganta aí, mas eu acho que vai dar para a gente falar sem problema nenhum, tá? Então, eu trabalho já há mais de 25 anos com treinamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Trabalhei muito tempo como gerente de RH também. E desde 2008 eu fiz a formação de coaching e tenho vindo com o coaching dentro das empresas mesmo, individual também, e bem como essa consultoria e mentoria que eu faço em RH. Eu sou apaixonada por gente, né? Então, quanto mais gente perto de mim, melhor ainda, né? Então, é isso. Muito contente com o trabalho e com o resultado que a gente tem tido, né, nesses últimos anos aí. E é um prazer de estar com você também, Gisele, aí. Há alguns anos trabalhamos juntas já, né? E coube agora a gente estar fazendo o trabalho em conjunto. Muito bom. Muito legal. Não, é muito bom, eu fico muito feliz de trocar ideia com você aqui nessa live hoje, porque assim, o meu foco é trabalhar na construção civil, né? E eu vejo que meus Uhum. clientes muitas vezes têm bastante dificuldade nessa área, porque assim, a gente foca tanto na construção civil, a gente foca tanto na área técnica e muitas vezes esquece um pouquinho da parte de gente, né? É, Mas não existe empresa sem gente, não existe isso, um bom trabalho técnico sem pessoas, né? isso. Então eu acho que é bem bacana. E eu, ao longo desses anos, trabalhando com ISO 9001 e com o SIAC, né, PDQ-PH, Uhum. e lá tem um requisito específico falando de pessoas, falando de competências, e eu sinto essa dificuldade que as empresas têm, que as pessoas têm nessa área em especial. Muitas vezes ela é negligenciada, muitas vezes ela é desconhecida realmente, e a ideia hoje é a gente poder conversar um pouquinho sobre isso aí, poder esclarecer aí as dúvidas para o pessoal, tá bom? Então eu Ah, queria bacana. aproveitar aí, aproveitar a sua experiência aí, né? E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, que é uma dificuldade que eu vejo nas empresas, o pessoal diferenciar departamento pessoal de RH, de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Gestão. Então vamos começar esclarecendo quais as diferenças que nós temos com relação a isso. Ok. Bom, antes de eu responder sua pergunta, eu vou falar disso que você falou. Por você trabalhar com engenharia, né, com construção civil esse tempo todo, o que que acontece? O perfil dessas pessoas, né, são muito técnicos e por isso vocês não têm esse outro lado, né, voltado para as pessoas, né? Então, não tem uma formação para isso, a faculdade não dá esse apoio, né? Então, por isso acaba que as empresas são, lógico, realizadas, né, por engenheiros, na verdade, acabam, né, engenheiro aqui, todo engenheiro ali, porque não tem como, né? São os proprietários, os CEOs, né, das grandes construtoras são engenheiros. Então, por isso existe essa lacuna, né, na questão de desenvolvimento mesmo de pessoas. Isso é bem, a gente entende perfeitamente, né?
Ok, DP e RH. Bom, eu não vou contar uma história muito antiga, né, da onde que vem o DP, porque senão a gente vai demorar muito aqui. Mas, de qualquer forma, ele acontece, né, quando o DP aconteceu justamente quando a gente começou a ter essa organização dos trabalhadores, onde eles têm horários para cumprir essa carga horária, alguns cuidados que nós temos que ter com o funcionário. Então, toda a parte burocrática, todos os papéis que nós temos que ter, documentação, por causa da legislação. Então, criou-se o departamento de pessoal. Né? Então, já isso muito, muito antigo. Não se existia realmente nessa época a área de RH ou a área de gestão de pessoas. Mais tarde, né, começou a se entender a importância de pessoas, mais ainda. Então, assim, eu não só dependo, ele não é só um recurso para que aconteça a matéria-prima seja, né, realizada, eu tenho o resultado, mas mais que isso, as pessoas, eu diria que, e há esse entendimento, né, é a coluna vertebral de qualquer empresa, né? É coluna vertebral, porque para a empresa estar em pé, eu preciso desse grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, primeiro, eles têm que ser competentes, a gente tem que fazer uma boa contratação, e essas pessoas também têm que ter qualidade de vida, que também na ISO vai falar um pouco sobre isso, provavelmente, né? Eu conheço algumas normas, só não conheço tudo, e vem falando sobre isso. Então, aí nasce o RH. Né? Nasce o RH e esse cuidado com as pessoas. Hoje a gente já tem chamado RH de gestão de gente, gestão de pessoas, porque no primeiro momento era recursos humanos, né? RH, recursos humanos. Então, eu tenho recurso financeiro e eu tenho recurso humano. Hoje a gente já tem um entendimento além, assim, é gestão de pessoas, né? Eu estou com pessoas, eu estou fazendo essa gestão de pessoas. Então, cada dia mais agora, especialmente, a gente tem visto durante essa pandemia a importância das pessoas e o cuidado que as empresas e as organizações têm demonstrado para com as pessoas, né? Então, a diferença é basicamente isso. Então, resumindo, o departamento pessoal está voltado à documentação, à papelada, toda a questão legal, documental. Legal, carga horária, o cartão ponto, a parte de rotinas de departamento pessoal mesmo, folha de pagamento, férias e tudo mais, né? Isso, e a parte de recursos humanos, o desenvolvimento de pessoas, é mais a questão realmente de trabalho com o indivíduo, com o ser humano, né? Desde seleção, recrutamento, seleção, treinamento, né? Toda essa parte do desenvolvimento das pessoas e a qualidade de vida de pessoas, né? Também. Bem, vamos lá, Raquel. Então, eu quero começar aí do começo. Como é que fazemos um processo seletivo? Já que tudo começa na seleção das pessoas, né? Qual que é a importância de um bom processo seletivo, né? Então, por onde a gente começa? Como é que funciona isso? Bom, a gente é sabido já, né, que as pessoas são contratadas pelo seu currículo e são demitidas pelo seu comportamento, né? Isso já até parece um jargão, né, antigo, mas é verdade. Né? Existe realmente isso, né? Nós entramos através de currículo e tudo, e com o tempo acaba-se que, por questões comportamentais, essas pessoas não se adaptam e às vezes saem sozinhas ou às vezes são demitidas, né? Então, a importância dessa boa seleção. Então, nós precisamos realmente cuidar dessa seleção. Por que é importante? Bom, no Brasil, gente, as organizações gastam 37 bilhões de reais com demissões, com rescisões no final do ano. Uma demissão tem um preço muito alto, porque você já gastou todo o tempo na contratação que você fez, né? Gente parou para... Primeiro que estava faltando gente no lugar e você já estressou a equipe porque teve que trabalhar em dobro, né? Aí a pessoa entra, aí ela precisa de um período para ela se adaptar e esse período de treinamento também, né? Então tem um custo. Alguém está trabalhando menos para poder treinar essa pessoa, né? Ou o líder, ou uma pessoa que seja escolhida. Tudo isso tem um custo. Então, existe uma calculadora aí muito interessante. Você coloca o teu turnover e o número de funcionários que você tem e a gente consegue chegar nesse número. E o número é um absurdo, realmente, né? Então, nós gastamos muito. Realmente, a gente tem que cuidar para não perder dinheiro mesmo nessa questão de demissões. Outra coisa é você ter uma equipe coesa, né? Quanto menos demissões você tem, você consegue manter uma sinergia na equipe.
E se você tem muitas demissões, então isso é ruim, né? Para o resultado do trabalho, produtividade, tudo isso. Então, é de extrema importância que a gente tenha um bom processo aí de seleção. Eu começo esse processo de seleção com uma boa descrição também, sabe, Gisele? Eu preciso ter uma descrição da função. Então, não tem como, assim, contrata uma moça para o financeiro. Não, não tem como. Eu preciso saber o que essa moça vai fazer, né? Então, eu preciso... Isso é muito legal, Raquel, porque esse é um dos requisitos da ISO 9001 e do PDPH, do SIAC. Lá tem um item específico que fala de pessoas, né, e de competências. E nisso entra justamente, a norma diz que a empresa deve determinar quais são as competências necessárias para as pessoas que desenvolvem atividades que impactam na qualidade do produto ou serviço. Ou seja, todo mundo, né? Porque quem numa organização não impacta no produto ou no serviço, né? Então, desde a pessoa que abre a porta, que atende o telefone, né? Que limpa, no fundo, todo mundo impacta. Então, isso é um requisito e eu vejo que as empresas se batem demais com isso. Então, quando eu vou auditar, eu percebo que tem muito problema nesse quadro de competências. Muitas vezes, ele não traz a descrição exata da atividade da pessoa, a empresa não determina o perfil que ela realmente precisa, né? Então, essa questão de habilidade, porque a norma fala, né? De escolaridade, de treinamento, fala da parte de qualificação profissional, de habilidades, né? Sim. Então, a gente para um pouquinho questões mais técnicas, de questões mais comportamentais, assim, Isso. Mas existe uma confusão na hora que a empresa vai fazer a descrição disso. Então, muitas vezes eu pego lá, habilidade, saber usar EPIs, mas isso não é uma habilidade, né? Não existe isso. Então, eu acho que é bem importante reforçar essa questão de que, sim, um bom processo de contratação começa numa boa descrição das funções, né? Descrição da atividade e descrição do que a empresa espera, né? Precisa do perfil também, né? Isso, é muito importante. E o local onde ele vai trabalhar. Quem está contratando precisa saber com que equipe ela vai trabalhar, porque existe a função que ela vai desempenhar, então as competências que ela precisa, ela vai ser inserida dentro de uma equipe e eu preciso ver como essa equipe está para ver qual o perfil que vai se adaptar melhor nessa equipe, né? Não é qualquer perfil que eu coloco, qualquer pessoa. Não é porque ela tem a formação é que ela vai se adaptar, né? Então, às vezes, você vai trabalhar com uma empresa super conservadora, eu preciso de pessoas mais conservadoras, uma startup que super jovem, eu preciso ver que tipo de pessoa eu vou colocar lá. Então, a descrição é extremamente importante aí, que seja bem detalhado nas competências técnicas e comportamentais e a pessoa que está fazendo a seleção, então, saber onde ela vai trabalhar. É bem importante para ver quem são as pessoas que estarão à volta, ela vai compor uma equipe. Então, isso é um trabalho muito cuidadoso que precisa ser feito. Legal. E eu acho que uma coisa que também é importante desmistificar, porque as pessoas acham que um processo seletivo bem feito só cabe para uma empresa grande, né? Acha que, minha empresa é pequena, então eu faço aqui caseiro, né? Do meu jeito, eu converso e tal. E muitas vezes, numa empresa pequena, mais ainda, é importante que você faça uma boa análise de perfil para você contratar uma pessoa realmente que esteja alinhada. E não é, então, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só para empresa grande. É igual o PDPH, né? A certificação. Não, isso não é coisa para mim, a minha empresa é muito pequena, é uma empresa grande. Não, é para toda empresa, justamente para você poder crescer de uma forma mais organizada, mais ordenada. Né? Você já cresce estruturado, né? E justamente uma empresa menor, ela tem, digamos que ela tenha menos condições de ter uma equipe muito grande, mais aí um requisito para que a gente contrate bem, né? Eu não posso ter 3, 4, eu vou ter um, mas então deixa eu contratar bem. Porque senão, às vezes, você vai lá nessa empresa, tem 3, 4 pessoas fazendo a mesma coisa, né? Trabalhando, e quando com uma ou duas bem selecionadas, você resolve o problema. Então, fica mais barato. Então, qualquer empresa pode ter, realmente não é. Você pode ter uma estrutura mesmo de contratação dentro da empresa, ou você pode terceirizar também, né? Então, não tem necessidade de falar assim, não, Raquel, mas eu não posso contratar
um consultor, uma coaching para ficar aqui o tempo todo contratando, né? Não faz parte do nosso quadro. Mas não precisa fazer parte do teu quadro, né? Você pode treinar as pessoas que têm lá dentro, ok? Mas se você não tem condições, assim mesmo, ainda pode terceirizar isso. Hoje... Sim, você pode contratar por contratação, né? Por contratação. Eu vou contratar uma pessoa. Raquel, você pode fazer um processo de contratação de uma pessoa para mim? Sim, é possível, né? Isso. Então, eu quero aproveitar, já que a gente falou de perfil, vamos falar um pouquinho desses perfis. O que são esses perfis, né? E para que eles servem, quais são? Hoje nós trabalhamos com gestão comportamental. E claro que nós precisamos de uma ferramenta para nos ajudar e não tem como, só nas entrevistas. A gente prepara entrevistas comportamentais com perguntas abertas, né? Selecionamos, mas o teste ou uma ferramenta é extremamente importante. Hoje o mercado dispõe, então, de muitas ferramentas aí. Nós trabalhamos com o DISC Profiler. DISC é a metodologia. Então, vocês já podem ter ouvido falar o nome de vários testes diferentes, mas a metodologia sempre vai ser o DISC, tá? Nós usamos o Profiler, que é uma ferramenta nacional desenvolvida a partir do DISC, então. Ela foi desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem certificação da USP. Então, eu tenho, assim, segurança que estou usando uma ferramenta, né, certificada, científica, e que vai nos dar, então, esses parâmetros. Bom, o que o DISC diz, ou o que o Profiler vai falar sobre perfis, né? Desde que o mundo é mundo, gente, desde que o mundo é mundo de verdade, vocês podem estudar e descobrir isso, antes de Cristo se estudava o comportamento humano. Por que pessoas reagem diferente a uma mesma ação? Existe um evento e nós reagimos diferentes, né? Então, eu estou aqui, nós duas estamos aqui, se aparecer um ratinho aqui, cada uma pode reagir diferente, né? Estou andando na rua e vem um acidente, né? Como que cada uma reage? Um pode chorar, outro pode sair correndo, né? Um paralisa. Cada um de nós tem uma reação. Então, lá no passado, já se estudava o comportamento humano e essas reações. Naquela época, eles chegaram a conclusões que tinham 4 grupos de pessoas. E aí deram nomes... Na época dos gregos lá, eles deram o nome de colérico, sanguíneo, fleumático, os nomes que eles deram. Depois, continuou-se o estudo e nós vamos encontrar Jung, Marson, que são os psiquiatras, psicólogos, estudando sobre isso, e nós mantivemos os 4 grupos. Então, nós estamos hoje, né, 2021, falando ainda dos 4 grupos de pessoas. E eu acho isso fantástico, né? Pensar que tem 2000 anos ou mais aí, né? Até mais, porque era antes de Cristo, já se falava em 4 grupos. E esses grupos hoje, como estão divididos? Então, nós temos os comunicadores, os executores, os planejadores e os analistas. Os próprios nomes já dizem como essas pessoas são, né? Mas eu vou falar rapidinho para vocês de cada um deles. Comunicador, então, são as pessoas que, lógico, falam bastante, são super persuasivas, otimistas, animadas, né? São essas pessoas que a gente fala assim, arroz de festa, adora estar no meio de pessoas, não tem problema de falar em público, podem falar para 3 pessoas, como pode falar para 500 pessoas, elas gostam muito do improviso. Então, essas são as comunicadores. Então, elas são voltadas para as pessoas e elas gostam de fazer diferente. Não sei, os comunicadores, se alguém se identifica comigo, eu sou comunicadora, já deu para ver, né? Eu tenho um caminho para ir para o trabalho ou para vir para casa, eu tenho vários caminhos. E eu nunca faço o mesmo caminho. Cada dia da semana eu faço um caminho diferente, porque eu gosto do diferente. Então, é uma das características do comunicador, a criatividade dele mesmo, de fazer diferente. Ele gosta muito disso. Executor, gente. Executor é aquele cara autoconfiante, dominante. Ele age a desafios, ele tem que ter desafio na vida dele. Ele precisa ser desafiado o tempo todo. Ele é competitivo, ele é destemido, ele é corajoso. É o cara, né? E nós precisamos, né, em todas as tarefas, enfim, em todas as empresas, nós precisamos desses caras também, né? Eles são muito bons, especialmente na área comercial, ou áreas que eles precisam atingir metas. Quem trabalha com metas, eles são excelentes.
Eles são completamente voltados para a tarefa. Eles aí não olham muito pessoas. Como comunicador, ele olha a pessoa, gosta de pessoas, gosta de cuidar de pessoas. Executor gosta da tarefa, ele é competitivo e ele vai embora. Se derrubar alguém no lado, ele escorregar, ele não olha para trás, ele continua indo, né? Esse é o executor. O planejador ele é estável, ele é paciente, ele é calmo, ele fala devagar, ele sorri o tempo todo, né? É uma pessoa assim tranquila para trabalhar, extremamente caprichosa, sistemática. Então é aquela pessoa muito boa de estar pertinho dela, conservadora também, uma pessoa que a gente fala assim, ó, se fosse para escolher o melhor tipo de funcionário, escolheria um planejador para estar do meu lado, né? Que é uma pessoa excelente de trabalhar. Mas claro que, como todo perfil, nós temos características positivas e características negativas de cada um deles, né? Depois a gente fala sobre as negativas. Agora a gente vai falar só das boas. Isso. Falar do analista, né? O analista é o perfeccionista, gente. É aquele cara que trabalha com análise, ele vai trabalhar com coisas sofisticadas, ele vai trabalhar com números, ele vai trabalhar com TI. Você não vai encontrar alguém fazendo programas de TI que seja um executor, não tem paciência, tem que ser um analista para fazer isso, né? Arquitetos são analistas, os engenheiros são analistas também, planejador, analista, eles aqui ficam entre um e o outro sempre, porque são pessoas sistemáticas e que trabalham com muita concentração. Analista extremamente concentrado, autodisciplinado, muito atento a detalhe, né? Diligente e muito inteligente. Os estudos dizem que o analista é o grupo de pessoas mais inteligentes. Todos os grandes inventores do mundo, de tudo, são analistas, né? Então, nós trabalhamos com esses 4 perfis e tentamos... o que a gente faz, né, num recrutamento e seleção? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, dificilmente eu vou colocar um executor e você vai ter dificuldade de encontrar um executor fazendo um trabalho muito detalhista, porque ele não tem paciência para isso. Ele não gosta desse monte de detalhes assim e ficar preso, né, sistematicamente fazendo a mesma coisa, a rotina. O executor não gosta. Então, por isso que eu digo que uma boa descrição vai me dizer o que essa pessoa vai fazer e eu vou tentar colocar a pessoa no lugar certo. Não posso colocar no financeiro um comunicador, né? O comunicador ele vai conversar tanto que vai deixar passar, de repente, algumas questões financeiras, esquecer de fazer pagamento, né? Então, o comunicador não é uma pessoa, não é um perfil apropriado para trabalhar no financeiro, por exemplo, né? Claro que os estudos mostram, Gisele, que nós podemos desenvolver competências um do outro. Cada um de nós é um perfil, ou 2, a combinação de 2. Eu tenho um que é mais, que é a minha essência, e o outro um pouquinho também, chegando próximo, eu teria 1 ou 2. Posso desenvolver competência do outro perfil? Pode, claro que pode. Nunca você vai chegar a ser o outro, porque não tem como mudar isso, né? E você gastaria muita energia, você se cansa muito mais. Então, o comunicador trabalhar com análise. Vou contar para você que na minha longa história da minha vida, sendo comunicadora, eu precisei, uma época da minha vida, trabalhar como analista de contas médicas. Essa era a minha tarefa, eu era uma analista. E eu trabalhava fazendo conta mesmo. Naquela época era com maquininha daquelas giratórias, assim, então de digitar número. E era um sacrifício muito grande. No final do dia eu estava extremamente cansada. Consegui fazer? Consegui. Trabalhei durante um período lá. Mas esse não é o meu perfil natural, que ele sai naturalmente sem cansaço. Então, por isso a gente busca colocar a pessoa certa com o perfil certo, né? Que aí vai ser, o desgaste é menor. Eu vejo muito isso, né? Eu sempre comento isso nessas minhas andanças em auditorias por aí, né? E eu muitas vezes consigo identificar muita gente boa que está no lugar errado, né? Claro que eu não sou expert no assunto, né? Mas assim, muitas vezes pela própria observação e conhecendo um pouquinho sobre o assunto, você já consegue avaliar algumas questões, né? E aí, e às vezes algumas pessoas que a gente convive mais mesmo nos processos de consultoria e tudo. E aí você vê que a pessoa é ótima, mas realmente ela está no lugar errado, no lugar errado. E essa história do analista, então vamos lá, que esse último mês eu estava frustrada, que eu estava fazendo um trabalho aí e que eu estava morrendo porque era serviço de analista.
Aham. Eu estava torturada esse último mês aí numa atividade que eu tinha, uma planilha que eu tinha que resolver, e aquele negócio não tinha fim, porque você olha e você não consegue enxergar aquele negócio, e realmente essa questão do perfil, eu acho que faz muita diferença aí mesmo, né? Isso, É e bem veja, bacana. não significa que eu tenho que mandar embora essa pessoa, sabe? Ah, não, tô com a pessoa errada, o que que eu faço? Você pode fazer trocas dentro do setor. Já aconteceu de eu fazer isso e de só trocar. Então, você vai para o financeiro e você vem para o comercial. Pronto, troquei. E resolveu todos os problemas, né? Então, isso é Também o desenvolvimento, né? As duas claro, coisas, tanto a substituição do como trabalho, da desenvolvimento. atividade, como o desenvolvimento, É. né? O desenvolvimento precisa ter também aí, Gisele, uma paixão, né? Porque, veja, se você não tem habilidade para análise, no teu caso que você estava falando, mas você é apaixonada por aquele trabalho de análise, você é tão apaixonada que você desenvolve a competência. Claro, você vai continuar treinando, porque o teu olho não é natural, né? Isso. Mas você tem paixão. Quando a gente tem paixão, a gente desenvolve, sem problema nenhum, sabe? Então, eu falo do jogador de futebol lá, todo mundo sabe a história do Cristiano, né? Do Cristiano Ronaldo, quanto ele treina mais que outros, ele tem uma paixão. Não é natural o talento dele, mas ele tem uma paixão, então ele acaba que ele tem que treinar muito mais. Já ao contrário, você vai ver jogadores que são excelentes, quem gosta, não sei se tem homens aí, tem, né, alguns homens aí, jogadores excelentes, mas são briguentos, não sabem trabalhar em equipe, aí não vão para frente também. Então, tem o talento, mas estão no lugar errado também, né? Então, também existe isso. Ok. Então, me fala um pouquinho, Raquel, esse negócio do perfil é muito legal, eu acho fantástico isso. Lembrando que vocês vão receber o material, vai ter o material em PDF e um videozinho explicando também, para vocês poderem assistir várias vezes, bem legal, né? E vai ter aí o sorteio aí da avaliação de perfil. Então, é muito importante você descobrir qual é o seu perfil. E eu vou falar assim por uma experiência minha, né? Que quando eu fiz a avaliação de perfil com a Raquel, eu imaginava que, quer dizer, tem um deles para mim era muito claro, né? Uhum. Mas o outro eu achava que eu tinha um perfil, e aí depois da análise, não é. Eu fiquei pensando, nossa, e aí a gente conversando, a gente descobriu por quê, né? Eu até atuo bem nesse outro perfil, que não é o meu, né, principal ali, natural, mas para que eu possa exercer o meu natural, né? Isso. Então, assim, e é bem legal, então tem muito a ver com autoconhecimento também, né? Isso é bem bacana. Isso. E me fala uma coisa, Raquel, quem que pode fazer essa avaliação de perfil, essa análise de perfil? Tem que ser um profissional formado, ele precisa ter uma formação de analista comportamental. Isso ele pode fazer, né? Então a gente Mas precisa... isso é uma faculdade? Isso é um curso? Não, é um curso. É um curso rápido. Eu mesma, hoje, eu posso dar esse curso, né? Eu hoje tenho a formação para ser uma multiplicadora, então eu posso dar o curso também. É um curso de 16 horas, mais ou menos, que a gente tem, e depois uma mentoria, né? Uma continuidade para você ajudar, porque no primeiro momento ele é muito esclarecedor, o teste, o relatório, ele já vem muito claro, mas tem necessidade de ter uma formação para aplicar o teste, sim. Legal. Então você então normalmente são os profissionais na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, que fazem essa formação de 16 horas. Isso. Aí a partir dessa formação ele pode começar a fazer dentro da própria empresa as avaliações de perfil. Pode. E aí, se for uma empresa maior que tenha necessidade, ou uma empresa pequena também não importa, se tiver necessidade, pode ter essa mentoria, esse acompanhamento daí. Isso, pode ser. A empresa, assim, se ela contrata só de vez em quando, ela vai usar, porque a gente usa o perfil tanto para contratação, como para acompanhamento, desenvolvimento e depois para promoção. Eu vou promover alguém para algum cargo, eu já posso começar a trabalhar e ver se tem perfil. Às vezes, quantas vezes, você deve ver isso bastante, você tem um excelente profissional e a gente, na ânsia de promover, a gente vai lá e promove ele. E como líder, ele não dá conta. Não dá conta porque ele não tem perfil, ele não tem liderança. E aí você acaba perdendo os dois, né? Perde o líder e acaba o profissional que você tinha, porque ele era excelente onde ele estava. Só que ele daí não tinha o perfil de liderança. Então, quando você faz o teste antes, você prepara isso antes, né?
você já sabe, ele não tem perfil de liderança, eu vou prepará-lo para uma liderança. E daí, mais tarde, ele pode assumir. Às vezes, um tempo depois que você comece a trabalhar com ele, ele começa a se desenvolver, né? Mesmo através do coaching, cursos sobre liderança, ele consegue desenvolver. E aí ele vai poder ser promovido e você não perde ninguém, né? Então, o perfil também pode ser usado nessas situações, não só em recrutamento e seleção. É que existe também aquela lenda, né? Que a pessoa acha que para ela progredir na carreira, para ela ser bem sucedida, ela tem que chegar a gerente, tem que ser uma função de liderança. E, na verdade, muitas vezes ela é muito boa tecnicamente, ela tem perfil técnico e não o perfil de liderança, né? Então, o sucesso para essa pessoa não é ela ser chefe, não é ela ser gerente, não é ela ser líder. O sucesso para ela está voltada para o técnico, para o bom serviço técnico que ela desenvolve, né? E às vezes existe, e a empresa também muitas vezes não tendo essa percepção, vendo que o técnico é tão bom, ele é comprometido, ele desempenha, ela quer dar uma oportunidade dele crescer, né? E acaba queimando a carreira dele. Acaba queimando. Mas aí, por isso que a gente tem que trabalhar o RH, e aí a importância do RH, né? Trabalhar essa questão da ascensão horizontal, né? Não precisa ser na vertical, não necessariamente eu tenho que ser um líder, mas eu posso mostrar que existe uma carreira horizontal, né? E essa pessoa pode continuar crescendo dessa forma, né? Então, isso é bem... E hoje, a ferramenta que você utiliza para fazer essa avaliação de perfil? São ferramentas comerciais? É só um profissional específico que tem acesso? A empresa tem acesso? Como é que funciona? Sobre o perfil, você está falando? Isso, uma ferramenta para poder fazer a avaliação de perfil. Como é que funciona? Isso. Veja, hoje a gente compra... eu hoje sou uma franqueada, eu posso vender a ferramenta, né? Falando especificamente desta aqui. Mas existem outras ferramentas no mercado que você vai adquirir uma plataforma, ela é uma plataforma, né? E você compra os créditos ou compra, a gente fala, que eu chamo de crédito, né? Eu não sei se outras ferramentas usam crédito, não sei como que eles usam. Nós usamos crédito, né? Então, para cada funcionário, para cada colaborador que eu vá usar, eu uso um crédito. E você pode comprar individual. Eu quero fazer um teste, vou comprar para uma pessoa só. Você pode comprar aquele teste. Eu vou mandar um e-mail para essa pessoa e ela vai responder o teste no e-mail. Eu nem vejo que ela responde, eu nem sei o que ela responde. Eu já recebo o relatório pronto, né? Então, é um sistema e eu recebo tudo pronto. Bacana, que legal. E aí também você pode fazer assinatura mensal também e receber 10, 20 testes por mês, 5 testes por mês, conforme o teu movimento que você tenha dentro da empresa. Também pode. Tá? Legal. Então, empresas grandes, daí valeria a pena ter esse mensal. Porque daí você tem, como você falou, você tem a seleção e tem o acompanhamento e desenvolvimento, porque esse teste você vai refazendo, né? Isso. Agora, quando é uma empresa pequena, daí não vale a pena, ela pode ou contratar uma pessoa para fazer, ou contratar só o teste. Avaliação, por teste, uma avaliação, né? Ela pode pedir só avaliação. Olha, eu quero avaliação desse funcionário, quero promovê-lo. E eu não sei como que ele é, né? Aí pede só a avaliação dele, também a gente pode fazer. Também existe isso, não existe esse trabalho, né? Também que é feito. Mas legal. E quando a gente falou de ter um manual de descrição de funções, de definir competências, né? Como é que as competências são classificadas? Isso. Nós trabalhamos, né, com tanto competências comportamentais, competências técnicas, né? Competências técnicas, hoje a gente usa uns nomes diferentes, né? mais jovens aí, né? Soft skill, hard skill, né? Mas nada mais do que são competências técnicas, competências comportamentais e o fit cultural. Fit cultural é você fazer uma análise dos valores e da cultura da empresa. Que isso também é outro ponto bem importante numa contratação, né? Você, além das competências que ele precisa ter, tanto técnicas como as comportamentais, eu preciso saber dos valores e da cultura da empresa, se essa pessoa vai se integrar nesse grupo ali, né? Como eu falei inicialmente. Então, não é só o currículo dele.
Eu preciso fazer essa análise geral. Por isso que tem que ser um analista para fazer esse trabalho, né? É um trabalho de análise que precisa ser feito. Então, a gente usa isso. Competências técnicas é ele saber usar a formação dele, ele usar algum tipo de sistema, né? Por exemplo, estou contratando engenheiro, então, quais os sistemas que ele usa, que ele sabe usar, o tempo de experiência dele, tudo isso vai contar. Mas quando eu falo em competências aí comportamentais, a gente vai falar de flexibilidade, trabalhar em equipe, resiliência, que hoje a gente fala muito, né? Sobre essa resiliência, importante, é uma característica que o mercado está pedindo muito para o profissional, né? A mudança, como ele reage à pressão. Numa pressão eu paraliso e ele não trabalha, se tiver pressão. Tem perfis que trabalham muito mais sob pressão. Então, tudo isso a gente vai descobrindo através dessa avaliação. Então, basicamente, esses 3 pontos são extremamente importantes, né? E legal isso que você falou da questão da cultura. Na ISO 9001 e no SIAC, no PBQPH, também, com a revisão da ISO em 2015, né, veio um conceito da análise de contexto, o contexto da organização. E o que é isso? Isso tem a ver justamente com a questão de direcionamento estratégico da empresa, com planejamento estratégico. E o que acontece? Onde tudo nasce quando a gente fala de planejamento estratégico? Nasce justamente na questão da cultura. Qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Quais são os valores? Que é aquela história. Você tem que estar alinhado na cultura para todo mundo remar para o mesmo lado. Porque se as pessoas não estão alinhadas, né? A empresa está olhando para um lado e o colaborador está olhando para o outro, né? Então, isso realmente, olha como tem toda uma integração nesse processo aí, né? Se ter uma equipe com sinergia é muito importante você colocar isso, né? Qual a cultura dessa pessoa, os valores que essa pessoa tem, né? Da onde que ela está vindo, ela vai conseguir se integrar nesse grupo? Então, precisa ser feita uma análise bem minuciosa. Isso vão ser várias entrevistas, né? E a gente vai... Isso, fala pra gente, então, como que são as etapas. Quais são as etapas que devem ser contempladas nesse processo seletivo? Eu imagino que essas etapas elas vão variar conforme o porte da empresa, né? Isso. Então, não que todas as empresas vão ter todas as etapas. Mas eu imagino que deve existir um padrão ali e que você vai adaptando conforme a realidade da empresa. Isso, e da vaga também, né? Tem vagas que vão ser muito mais difíceis da gente fechar e tem vagas mais fáceis também, né? Então, depende também do nível dessa vaga. Mas em mãos, com uma boa descrição, como eu te falei, claramente quais são as competências técnicas, quais são as competências comportamentais, a gente vai para a divulgação da vaga, né? Então, o segundo momento aí seria essa divulgação da vaga, análise dos currículos, aí fazer uma análise desses currículos também. Quem trabalha em RH já tem já está acostumado a fazer isso, mas precisa olhar com detalhes, né? Tem que ter um olhar técnico aí na hora que você faz a triagem para você, de repente, não abrir mão de algum currículo que é bom, né? Então, precisa ser bem minucioso para fazer essa análise. Às vezes, a gente pega para uma vaga, eu tenho 300 currículos, então tem que ter. Claro que hoje já se fala muito, né? Em programas de computador que podem fazer isso para você e tudo isso. Então, uma empresa grande já vai usar desse recurso, né? Se você tem um turnover pequeno, uma rotatividade pequena, não tem necessidade e a gente faz à mão mesmo, porque o custo seria muito alto daí para a gente comprar, né? Isso. Depois da análise, eu hoje estou fazendo, não só por causa da pandemia. Antes da pandemia, eu já fazia. A gente já trabalhava com o primeiro contato pelo telefone. Né? O tempo hoje é precioso para todo mundo, não só para o candidato, como para você. Então, não adianta eu chamar o candidato para a empresa e não tem nada a ver ele com a vaga, né? Você não fez uma pré-seleção antes, uma pré-entrevista antes. Então, eu já fazia isso. Hoje, mais ainda por causa da pandemia, eu tenho feito uma entrevista mesmo, uma pré-entrevista, eu chamo, mas é uma entrevista, eu já faço pelo online ou pelo telefone mesmo, para a gente ver se dá. Às vezes a pessoa está lá você vê no currículo, nem presta muita atenção, às vezes olhando rápido, a pessoa está lá no interior do Paraná. Então, assim, poxa, eu vou chamá-la para entrevista e a pessoa vem, tem essa dificuldade. Então,
aí eu deixo em último caso, né? Ou algumas outras situações, né? Que podem acontecer aí, que no telefone você já consegue resolver. Eu, esses dias, fazendo uma entrevista com uma menina, e ela estava voltando a trabalhar depois da maternidade. E era o primeiro emprego que ela estava se candidatando depois. E aí eu comecei a conversar com ela. Mas você já pensou quem vai ficar com o bebê, como que vai ser? E você, essa vaga que você está concorrendo, que você quer concorrer, tinha um valor lá, né? É um valor de salário. E você acha que é suficiente? Aí chegou uma hora que ela falou, tá bom, Raquel, você já me convenceu. Não quero voltar a trabalhar já. Já acabou. Porque não vale a pena nem para ela, nem para mim, né? Então, não, vamos resolver logo, né? Isso. Então, tem algumas situações que você já consegue resolver no telefone e nessa pré-entrevista. Faz a pré-entrevista, depois... Aí, algumas vagas, nós temos testes específicos. Fazer teste mesmo, né? Tá, vamos que a pessoa vai trabalhar no financeiro e eu quero fazer testes mesmo de matemática. Eu posso colocar. Ela vai escrever, ou ela precisa falar muito bem, eu posso colocar testes de português, sem problema nenhum. Da engenharia, um Um AutoCAD, AutoCAD, eu posso colocar. Project. Isso. Ela fala que ela sabe usar AutoCAD, então deixa eu ver se ela usa. Né? É para projetos, deixa eu ver um projeto seu. E aí o currículo, ou você pedir para mandar, nem sempre você viu a pessoa fazer na hora, né? Então a gente daí coloca teste também. Então pode, além do profiler, que seria o teste comportamental, a gente ainda coloca outros testes. E depois... E normalmente você faz esse teste antes ou depois da avaliação de perfil? O teste mais específico, mais técnico, assim? Olha, vai depender muito da gerente da área, sabe? A gente sempre envolve, eu nunca faço sozinho nenhum trabalho e aconselho nenhum RH a fazer sozinho. Sempre está envolvido a pessoa, né? Da área. É bem importante, porque a vaga é para ela, vai trabalhar com ela. Para mim pode ser perfeita. E daí pode ter alguma questão, até a questão da empatia pode não dar certo, né? Então, eu tive empatia pelo candidato, mas o gerente da área não tem. Então, ele tem que estar envolvido o tempo todo, né? E aí depende, vamos fazer o teste antes ou vamos fazer o perfil antes, aí não tem diferença. Se eu pudesse, né, se o custo fosse, às vezes, imaginar que um custo menor, você fazer em primeira mão, tem grandes empresas que fazem em primeira mão. Então, assim, eu quero um comunicador. Então, já faz o teste e daí todos os outros caem fora. O ideal, a gente poderia dizer que seria isso, sabe? Então, não tem regra, você vai avaliar conforme a necessidade da empresa, pode ser antes ou depois. Isso. Tchau. Isso não vai ter mais. Aí eu fiz o teste específico, os testes comportamentais, né? Que eu posso fazer. Em alguns casos, a gente também trabalha com dinâmica de grupo. Depois, hoje a gente não está podendo fazer, né? Até dá para fazer algumas coisas pela internet, né? Pelo online. E eu também estamos trabalhando, que é uma coisa, é novidade no mercado de RH nos últimos 2 anos, é a gamificação. Gamificação são jogos, são games mesmo, né? Então, trabalhar com jogos. Eu trabalho com jogos da habilidade, sempre eu trabalho no recrutamento de seleção, trago jogos da habilidade e alguns outros 2, 3 que eu tenho também, a gente acaba usando alguns jogos, que também é bem bacana de você ver a pessoa, porque aí é diferente, o responder é bacana também, vai te trazer, mas você vê a pessoa trabalhando, jogando, né? E a gente trabalha em equipe, como que ela se comporta, como ela se desenvolve, isso. Se é colaborativa ou não, se é mais agressivo, mais competitivo. Isso tudo. Legal. Isso a gente consegue fazer nos jogos. Então, hoje os jogos estão bem em alta mesmo. Tem muitos jogos aí para o mundo corporativo. Tem muita coisa mesmo nova aí que vale a pena. E depois as entrevistas por competência, né? Entrevista por competência, assim, para essa vaga eu preciso checar se ele é flexível, se ele é comunicador. O comunicador é até mais fácil, não é assim não é tão difícil, né? Mas vamos pensar. Se ele é organizado, coloco algumas competências e eu faço perguntas abertas, não pergunta fechada, tipo, Gi, você é organizada? Você se vê organizada? Lógico, você vai dizer para mim que você é organizada. Né? Você está numa entrevista de emprego, você não vai dizer eu sou desorganizada. Né? Ninguém vai ter. E aí a gente, então, faz perguntas onde ele possa contar como ele resolveu uma determinada situação, onde você possa perceber a organização dele.
Então, aí vem organização, vem resiliência, vem como que você trabalha sob pressão. Então, sempre aí eu tenho que montar esse questionário. Dependendo da vaga, eu monto o questionário com as competências que a gente quer descobrir. Legal. É dessa forma. E aí, a avaliação, e aí a entrevista, né? Que pode ser com uma ou duas pessoas ainda até o final. E definição, então, avaliação, a oferta para ele fazemos a proposta para o candidato. Aí encerramos o processo de seleção. E aí, daí vai para o DP pegar a documentação dele toda, né? E aí encaminhamos para lá. Raquel, vamos tentar concluir então essa questão, agora, né? Como é que funciona, então, os próximos passos? Depois que você contratou esse colaborador, então vamos lá. Então, quais são os próximos passos? Então, a partir do momento em que fez todo esse processo seletivo, o que vem depois? Isso. Então, aí ele vai para o RH, o DP, né? O DP vai lá, entrega toda a documentação e tem toda a preparação para a chegada dele. Eu acho que essa chegada é muito importante. Nós temos trabalhado isso, que essa integração ou onboarding dele seja muito gostosa, né? Para que, quando eu tenho isso, eu vou diminuir dificuldades de adaptação do colaborador, do novo colaborador, né? Então, ele é um processo de integração e quanto melhor eu preparar a chegada dele, mais facilidade ele vai ter, então, na integração com a equipe e no desempenho do trabalho. Então, hoje a gente tem trabalhado nessa questão de a gente dar um treinamento, fazer essa integração, sabe, esse cuidado dele chegar, ele poder ver a mesa dele pronta, com o e-mail dele pronto, ele ter uma integração não só dos dados do DP. O DP, o RH, tem lá o manual do funcionário, a gente passa direitos e deveres dele. É muito pouco. A gente já tem trabalhado com a questão de você fazer uma boa apresentação da empresa, da história da empresa, que ele possa se sentir acolhido, senão ele vai ficar descobrindo as coisas no meio. Nossa, a empresa já tem 30 anos, 10 anos, o dono é esse cara, ele não sabe nada, né? Ele vai descobrindo aos poucos. Então, assim, quanto mais você trouxer ele para perto de você, é melhor nesse momento, né? Isso diminui as dificuldades e a gente tem já estatisticamente comprovado que uma boa integração, ele tem mais chance de dar certo essa pessoa do que uma pessoa que não teve uma boa integração e não tem um bom treinamento. Tenho sugerido hoje o treinamento por função, não só o treinamento geral, então, mas naquela função, que a gente prepare um treinamento e a gente passe um tempo dando treinamento para ele, primeira semana, os primeiros 15 dias, que você possa estar mais próximo dessa pessoa, dar o treinamento e o gerente. Eu digo que a gente pode também eleger um padrinho para ele, que também é bacana, e que vai ser um dos colaboradores, vai estar seguindo ele, vai estar acompanhando ele nesse processo, e é muito bom. E a gente está preparados para dar muito feedback, porque é a hora do feedback, é agora que eu tenho que dar. Eu tenho que dar no primeiro dia, nas primeiras horas. Quanto antes eu resolver as situações que podem ser pendentes, mais rápido nós vamos ter ele desenvolvido e integrado. E mais chance de dar certo. Porque se eu deixo acumular, nossa, eu vi que aconteceu isso, eu vi que aconteceu aquilo, e eu não falo nada para ele, nos 45 dias lá, durante esse período de experiência, os primeiros 45 dias, ou algumas empresas trabalham com 30 e 60, né? Quando chega a primeira metade da avaliação dele lá, você já está triste, já está achando que não vai dar certo. Mas também a gente não trabalhou. Então, é extremamente importante que a gente trabalhe durante todos os 90 dias dele, a gente trabalha. Eu proponho também que a gente já faça, nesse momento, o PDI. Então, eu faço a devolutiva do teste para ele, ele entrou na empresa, eu vejo os gaps possíveis gaps que possam ter entre a descrição do cargo e o teste que ele fez, todo o perfil comportamental dele. E mesmo a parte técnica também, né? Digamos que ele entrou, mas ele precisa melhorar o Excel dele. Então, durante esse período, a gente vai trabalhando isso com ele. Ver se ele está fazendo o curso ou não está. E nós vamos preparar. Então, se acontecer 90 dias e não der certo, a gente fez tudo para dar certo. A gente se empenhou, né? E normalmente dá certo. Normalmente dá certo. Você consegue desenvolvê-lo agora. Isso é muito importante, porque muitas vezes
a empresa tem um período de experiência, mas não existe feedback, né? Então, na verdade, isso é bem importante, porque daí, assim, depois, não deu certo. Poxa, mas alguém falou para a pessoa sai de lá, mas não deu certo, por quê? Né? Ela nem sabe por que não deu certo, né? Então, acho que isso é super importante mesmo. E também uma coisa que não vai dar tempo da gente esticar muito hoje, né? Mas também tem o jeito certo de dar feedback. Então, é bem importante essa questão do preparo, e isso não é só para a pessoa de recursos humanos. Isso é para todas as pessoas, todos os líderes, né? Todos os líderes. Seja supervisor, coordenador, quem tem o engenheiro, quem realmente é o superior imediato. Todas essas pessoas têm que aprender da feedback, né? E isso também é uma coisa importante, porque às vezes o feedback, que é algo super positivo, se torna uma coisa negativa porque a pessoa não sabe dar o feedback. E aí a pessoa que está, né, recebendo esse feedback, ela sente aquilo como uma agressão, na verdade, e não como algo de melhoria, né? E eu ainda vou mais além, Gisele, dizer que a gente tem que fazer parte da cultura da empresa o feedback. E ele precisa ser não só de líderes para colaborador, mas entre pares. A gente tem que aprender a dar feedback para o nosso colega também, né? E sendo uma coisa normal, faz parte da cultura. Então tem que trazer o feedback para a cultura. Vamos falar então sobre o PDI. O que é o PDI? Isso, o PDI é um plano de desenvolvimento individual, que é justamente quando a gente faz esse levantamento. Como eu estou acompanhando durante os 90 dias aí, eu já posso fazer um plano de desenvolvimento com ele. A longo prazo, a médio prazo, a gente pode já ir definindo. Então, você contrata uma pessoa e ela é extremamente introspectiva, por exemplo, né? E tudo bem, não precisa amanhã ele se transformar, não é isso, mas eu posso fazer um plano para ele. Então, eu junto com o colaborador, nós definimos ações. Então, olha, vamos melhorar, você tem que ser mais desinibido, né? Mais desinibida, vamos trabalhar essa questão aí com você. Autoestima e tudo, organização, o que aparecer ali. Eu coloco, nunca eu trabalho mais de 5 competências, características aí. Eu coloco 5 e trago ele a pensar junto comigo, né? Eu ajudo ele a pensar. Então, para você desenvolver a tua introspecção, que ações você pode começar a tomar a partir de agora? E aí nós combinamos. Eu vou, por exemplo, eu vou assistir alguns filmes onde tenham pessoas mais alegres. Eu vou ler um livro sobre o assunto, né? Eu vou treinar, olhar olho no olho das pessoas, porque às vezes eu digo, você tem dificuldade de olhar no meu olho, vamos lá, quero que você converse comigo olhando no meu olho, né? E a gente brinca e assim a gente vai definindo algumas tarefinhas e eu vou acompanhando. Uma semana depois eu digo, você conseguiu falar com fulano de tal e olhou no olho dele? Você conseguiu tomar o café e encarar o chefe? Essas coisas, né? Eu vou colocando tarefinhas fáceis, assim, às vezes até começando com algumas tarefas dentro de casa, porque às vezes a pessoa até dentro de casa tem dificuldade de se comunicar, né? Aí você começa a trabalhar com algumas tarefinhas assim e ao longo do tempo você vai ver que a pessoa vai se desenvolvendo. Esse é o PDI. Ele pode ser inicialmente, né, na seleção, logo que ele foi contratado, como pode ser em qualquer momento da carreira dele. Quando tiver um desafio novo, a gente pode fazer o PDI. Legal. E assim, a gente pode falar assim, né, de pessoas que a gente conhece e o resultado, a diferença da pessoa alguns anos atrás, um tempo atrás e hoje, quando um trabalho é bem feito nessa questão de desenvolvimento das pessoas, né? Eu falo assim porque eu vejo, né, esse resultado ao longo desses anos que eu tenho acompanhado aí o pessoal. Então, realmente é visível, é muito visível e é muito legal, porque esse desenvolvimento aí, ele é um desenvolvimento que é excelente para a empresa e melhor ainda para a pessoa, né? Melhor ainda para a pessoa. O que se desenvolve é para você, para a tua vida, não importa onde você vai trabalhar, ele é seu, é você se conhecendo, é você melhorando como pessoa. E para a empresa é fantástico, porque ela vai estar sempre um colaborador melhor, mais preparado, mais comprometido, né? Então isso é fantástico. Produz mais, muito traz legal. Mais resultado para a empresa, né? Então, o investimento vale muito, muito a pena mesmo a gente fazer, porque a gente vê o resultado, né? E como a gente tem ouvido já, um funcionário feliz, contente, produz 33% a mais, né?
Olha aí, Então, ó. olha só. Não, Então, quem quer ambiente de trabalho é produtividade... tudo. Então, se vocês gostaram, compartilha com um amigo, compartilha com o pessoal do RH, né, para assistir. E entrem, ó, se vocês entrarem na minha bio, clica no link, lá vocês vão ver que tem tipo vários locais lá para vocês acessarem contato. Clica no íconezinho do Telegram e entrem no grupo Comunidade Style Consultoria, lá no Telegram. Porque lá, assim que terminar a live, eu vou colocar o material que a Raquel passou para mim. Então tem um vídeo falando de avaliação de perfil e tem um material em PDF explicando isso direitinho. Então, mas é só para quem entrar no canal do Telegram. Então entra no link da bio e clica. Os botõezinhos lá são clicáveis. Clica lá no íconezinho do Telegram e entra na comunidade Style Consultoria, que lá vocês vão ter acesso ao material. Bom, gente, então assim, para a gente finalizar, eu quero agradecer muito, Raquel, a tua participação na live de hoje. Foi muito bom conversar com você. O tema é extenso. Cada assuntinho desse que a gente falou dava uma live, né? Muito obrigada. Eu sei que você está com dor de garganta aí tudo, mas foi muito legal, ficou super feliz. Pessoal, se vocês tiverem interesse de fazer mesmo essa análise de perfil com a Raquel, ou na empresa de vocês, que a empresa tenha interesse em fazer esse tipo de avaliação com os colaboradores, então tem aí o perfil da Raquel, né? Tem o RP.desenvolvimento humano, tudo junto, ou então @RaquelZampier_coach. Compartilhe esse vídeo que vai ficar no IGTV aí com os colegas, com o pessoal do RH da empresa de vocês, porque eu acho que isso é uma coisa super importante, tá bom? Então a live vai ficar no IGTV, eu também vou colocar no canal YouTube. Querem o material? Entra lá no canal do Telegram, que é lá que eu vou colocar, porque lá eu coloco e vocês conseguem ter acesso, inclusive todo o material que foi colocado antes, tá? Então entrem lá no canal do Telegram, Comunidade Style Consultoria, ou então entra na bio e clica no íconezinho do Telegram que vai mandar vocês para lá, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Mais uma vez, Raquel, muito obrigada. Foi maravilhoso, foi ótimo, adorei conversar com você, como sempre, pessoalmente ou online, é sempre muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora. Só faltou café. Eu que agradeço, foi muito bom, espero que tenha cooperado, né? Aí, e que todo mundo tenha gostado, gente. E qualquer coisa, estou à disposição também, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Pessoal. Até semana que vem. Espero vocês às 20 horas na próxima segunda. Até lá. Tchau, gente. Tchau.